E eles projetam nos demais. Sim, sim. A gente tem uma réplica semelhante, as pessoas ficam perguntando: quem banca, quem paga o Duplo Expresso para falar o que fala? Quem fala isso está se projetando da gente. Enfim, se traindo, inclusive. Mas o que eu pergunto é o seguinte, Pepe Escobar: é nessa chave, então, desse telefonema entre alemães e poloneses que a gente entende a história do dissidente russo envenenado com Novichok, aquela toxina soviética, etc e tal, ultra mediatizada? Pois é, porque é engraçado, usando a terminologia do Piero, pinça, que ele pegou perfeitamente e aplicou no caso. Nesse caso, foi uma pinça Bielorrússia, Novichok. Eles estavam que não estava funcionando a história da Bielorrússia, porque ela foi debelada em questão de alguns poucos dias. O que eles fizeram? Eles Salve a KGB! revitalizaram a história Navalny, que está na capa de tudo que você possa imaginar da imprensa ocidental dos últimos 2, 3 dias. Ontem, a manchete do Guardian, ontem, uma das principais, era Merkel sob pressão para acabar com o Nord Stream 2 por causa do Navalny. Sim, ou seja, matéria evidentemente plantada pelos atlanticistas, pelos Greens alemães, que isso eu estava discutindo com uma das minhas fontes alemãs essa semana, e eu falei, esses Greens são um bando de babacas absolutos. Nem na Alemanha as pessoas dão atenção a esses caras, mas eles acham que eles têm poder de influência política ainda. O Pepe Escobar, o líder lá dos Verdes, né, histórico, que é aquele que foi ministro, Joschka Fischer, é como se fosse o Dani LaRouche da Alemanha. Nada que saiu de maio de 68 presta, em síntese. Exatamente. Ou seja, ninguém presta atenção a esses caras na Alemanha. Prestam atenção ao SBD, ao CDU e olham, claro, o AfD, os neofascistas, com medo. Mas esses são os caras que contam. Os Greens nem prestam atenção nos Greens. Bom, anyway, o problema é que esses caras têm uma influência enorme na mídia, não só alemã, como francesa, inglesa, italiana, espanhola, etc. E tal. Então eles plantam um negócio desse e sai na capa de todos os jornais. Quando você vai ver a história, tem duas matérias curtas, relativamente curtas, duas análises relativamente curtas que matam completamente a farsa. Uma, a do Moon of Alabama, que saiu no começo da semana, se não me engano, acho que talvez na terça, e a outra do embaixador Craig Murray, que era o embaixador inglês no Uzbequistão. Ele faz parte do nosso círculo, a gente troca sempre informações, e no site dele, craigmurray.com, saiu ontem uma excelente análise relativamente curta, você lê em menos de 5 minutos, basicamente, ele delineando todas as contradições completamente editáveis. Ok. Tá. Então, a história dos Skripals, que já foi demonstrada que foi falsa, com o Novichok, eles pegaram o mesmo Novichok para envenenar esse cara agora. E ainda botaram ele no avião para ele ir para a Alemanha, para dizer, olha, ele foi envenenado por vocês, pelo poison de vocês. Não, é uma piada. Quando você lê a cronologia do negócio, é uma piada absurda. Agora, isso é levado a sério por toda a mídia ocidental, evidentemente. Fizeram um caso disso, virou pressão em cima da Merkel, etc. e tal. Vai ter que cancelar o Nord Stream 2. E ninguém na mídia ocidental fala que isso é mais, talvez, a última tentativa desesperada dos americanos de tentar quebrar a conclusão do Nord Stream 2, que é nos próximos meses, para poder vender gás americano para os europeus a um preço muito superior, né? Como se os europeus fossem... Ok, eles são imbecis em Bruxelas, eles não têm política energética, mas não é esse ponto, né? E demonstrado também que tentar usar a Bielorrússia para fazer pressão sobre a Rússia também não funcionou. Então, a tentativa de agências de inteligência desesperadas. A discussão que a gente estava tendo nessas últimas 2 dias, especialmente, ok, quem é o ator principal dessa palhaçada? É o MI6? É o BND alemão ou é a CIA? E a gente está chegando à conclusão que, na verdade, é a CIA. Sabe por quê? Circulou, entre as nossas fontes, várias, circulou a história de que o MI6 está, nas palavras deles, terribly upset, ou seja,
terrivelmente perturbados com o fato de que eles foram, eles estão sendo implicados por várias fontes de analistas de inteligência, etc. e tal, como os atores principais dessa história do Novichok. É como se eles tivessem falado, então quem que sobra? O BND, tudo que o BND faz é por requisição da CIA. Volta à gangue do Pompeu. Nós mentimos, nós enganamos, e nós mentimos, nós enganamos e nós enganamos todo mundo. We lie, cheat, we steal. E roubamos. Uhum. Ou seja, essa provavelmente foi uma combinação CIA-BND, faz todo sentido, inclusive porque eles usaram um dito laboratório, não foi, como é que chama, identificado, um laboratório militar alemão, que provou que ele tinha ingerido Novichok. Isso depois dos médicos russos terem falado, não tem nada de poison. Ele tinha um problema sério e ainda por cima ele era viciado em cocaína. Essa é a história real dele. Óbvio, isso não vai sair nunca na mídia ocidental. Então, a única narrativa é essa. Entra a CIA, o fato de que a CIA tem bases na mídia ocidental inteira e controla diretamente várias mídias ocidentais, e aí você tem a história toda. E o embaixador Murray, em 5 ou 6 parágrafos, ele desmonta essa história toda. Vale a pena ser traduzido no Brasil, inclusive, essa coluna. Perfeito. Se eu já não tivesse alguma desconfiança pela questão da coincidência temporal entre a primavera na Ucrânia e a história do dissidente, eu ficaria desconfiado com aquela história que a gente sempre observa nas narrativas que tentam plantar no Brasil, Piero, da facilidade que a imagem, aquela imagem que marca, que imediatamente surgiu na imprensa a foto dele, mas que pessoa que estava no lugar certo, na hora certa, teve o impulso certo. Imediatamente apareceu a foto dele no aeroporto siberiano, bebendo o tal do chá que teria o Novichok. Eu falei, gente, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Piero. Não, impressionante. Sempre assim, não, uma coisa inacreditável. A foto, o vídeo que pega o lugar certo, a coisa certa. E não, é incrível como assim, é tanta bandeira, mas a maior parte das pessoas compra essa versão, né? Compram porque o estado de anestesiamento da opinião pública no Ocidente é tão avançado agora, é muito fácil, né? Com essa proliferação de fake news de left and right, de todos os lugares, as pessoas não têm mais critério de determinar se é uma false flag, se é uma fake news, qual o fundo de verdade. Elas não vão fazer uma pesquisa passando, por exemplo, de mídia de esquerda, entre aspas, até mídia de direita, entre aspas. Ninguém tem tempo para isso. E a preocupação principal hoje, para quase todo mundo, é sobreviver e não perder o emprego. O tema do Ocidente hoje temos que sobreviver a isso que está passando, e se a gente perde o emprego, acaba a nossa vida. Esse é o tema principal, que é essa contínua paranoia. Segunda wave na Europa, já está tendo até segunda wave aqui do lado, em Hong Kong. Inacreditável, né? El presidente bielorruso comunica al premier de Rusia que las denuncias de Angela Merkel sobre el envenenamiento del opositor Navalny son falsas. Alexander Lukashenko asegura tener interceptada una conversación de Berlín con Varsovia y promete presentar pruebas.